Oi, gente querida, que prazer estar aqui com você mais uma vez. E o prazer ainda é maior porque eu estou compartilhando na série A Revelação do Mistério do Apocalipse. Essa é a quarta mensagem e hoje eu termino a abertura dos selos, amém? Mas antes de começar a pregar, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, que clique lá no sininho, que curta a mensagem, que compartilhe, que faça comentários. Podem escrever os comentários das dúvidas que vocês têm, porque aí nas próximas mensagens do tema que eu vou fazendo, eu vou respondendo as perguntas na medida do possível, tá bom? Então vamos lá. A abertura do quinto selo. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Queridos, o quinto selo apresenta a maior perseguição religiosa que já houve na história, tá? Com os avanços do sistema de segurança e com o controle no mundo que cada vez está maior, será muito fácil encontrar as pessoas consideradas os desertores, os rebeldes, aqueles que não vão aceitar o domínio do anticristo, as suas sugestões, as suas normas, inclusive a sua religião, né? Então, a Bíblia está dizendo aqui claramente que eles serão mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Sustentar significa manter. Em outras palavras, todas as pessoas que se converterem na grande tribulação. Bom, eu vou dar aqui algum cenário, tá? Hipotético para que você imagine comigo. Vamos supor que você pregue a palavra está sendo pregada para todo mundo, tá? E muita gente não crê. Muita gente não crê em Jesus, não aceita que ele seja o Senhor. Essas pessoas não se convertem, elas vão entrar na tribulação. Elas certamente vão ter a oportunidade de crer naquele momento. Vão se lembrar das pregações, das palavras que vocês deram, e aí vão aceitar Jesus. Vão estar no meio dessa guerra e vão ser pressionadas a abandonar. Os que sustentarem a sua fé estão correndo risco de morrer. Outro grupo de pessoas, aqueles que são crentes, mas que estão vivendo uma vida de pecado. Esses também não vão ser arrebatados. Mas quando chegar na grande tribulação, eles vão ter oportunidade de se converter de fato, de se quebrantar, de se arrepender, e também vão ter que enfrentar a ira do anticristo. Então vai ter um contingente enorme de pessoas, de judeus que vão se converter e de gentios também, que estarão na grande tribulação, perseguidos pelo diabo e sustentando a sua palavra, o seu testemunho. Amém? O texto diz aqui que eles comparecem diante do altar de Deus. E quando eles comparecem diante do altar de Deus, eles começam a clamar: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar? Por quê? Porque essa morte, essa perseguição, queridos, vai ser com sofrimento, vai ser com humilhação, vai ser com terror, com medo, Então eles clamam a Deus no altar para que Deus possa fazer justiça. A Bíblia diz que eles vão receber uma vestidura branca. Eu creio, queridos, que todas as pessoas que forem mortas por perseguição nesse período da tribulação, elas terão uma veste especial. As pessoas, quando olharem para elas, vão saber que elas morreram por causa da sua fé. É uma honra especial que elas vão ter. E aí elas ouviram a voz que
que eles deveriam repousar por mais um pouco até que se completasse o número dos mártires sobre a terra. Bom, gente, esse repouso significa que lá no céu eles vão estar prestando atenção e vendo tudo, né? Depois, não se esqueçam, quando Jesus voltar no Armagedon, né? Lá em Apocalipse 19, estas pessoas, juntamente com toda a igreja que foi arrebatada, descerão com Cristo, e aí não é hora mais de descanso, né? É hora de trabalhar, né? Nós vamos estar aqui estabelecendo o reino milenar junto com o Senhor e vamos governar com Ele, amém? Mas aqui é importante fazer um parêntese para dizer que a doutrina de que as pessoas que morrem ficam dormindo, essa doutrina é refutada. Vocês não concordam comigo? Porque eles acabaram de morrer e eles estão diante do trono, muito acordados, muito conscientes e dizendo: Senhor, até quando esta situação na terra vai continuar, tá? Aqui também é refutada aquela doutrina errada de que só há uma ressurreição. Porque alguns teólogos dizem que a ressurreição acontecerá no final dos 7 anos. Tá? E que, portanto, não tem esse negócio de arrebatamento, é tudo no final, né, quando Jesus vier. Mas aqui também vai ser refutada. Por quê? Porque estas pessoas morreram, mas elas não têm ainda o corpo glorificado. Tá? A gente vê que lá no arrebatamento, aqueles que foram ressuscitados, né, juntamente com Cristo, os vivos vão ter o corpo transformado, mas os mortos vão ressuscitar e também receberão um corpo glorificado. Estas pessoas ainda não têm esse corpo glorificado, tá? Eles estão na presença de Deus com os seus espíritos, mas o corpo glorificado deles eles vão receber lá em Apocalipse 19, tá? Então eles receberão esse corpo lá em Apocalipse 20, aliás, né? O texto diz assim: vi também, lá em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Quem são esses? É a igreja, irmãos. São aqueles que creram em Jesus e que foram arrebatados, aqueles que estão sentados no trono lá de Apocalipse 4 e 5, tá? Ele diz assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O arrebatamento da igreja, queridos, embora haja a ressurreição dos mortos, né, dos que creram em Cristo, não é chamado de ressurreição pelo Senhor, é chamado de arrebatamento da igreja. Aqui, no capítulo 20, depois que Jesus vier, né, depois que chegar o momento do juízo das nações, quando forem julgadas as nações, ali antes do milênio, os mortos em Cristo na tribulação terão seus corpos ressuscitados, para que eles possam entrar no milênio com corpos glorificados, juntamente com aqueles que foram arrebatados, tá bom? Esta é a chamada primeira ressurreição. E quando a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição, porque essa primeira ressurreição é dos salvos, é aqueles que vão governar com Cristo. Agora, lá no final, no juízo final, todos estarão ressuscitando, né? Todos receberão um corpo que vai ser eterno. Os perdidos também vão ter um corpo eterno, porque eles estarão lá no lago de fogo, no inferno, recebendo a paga pela sua incredulidade, pela sua rebeldia, e essa punição não será sobre o espírito simplesmente, e tampouco sobre a alma. Eles também terão um corpo físico, afinal de contas eles vão sentir sede, eles vão sentir angústia, né? Coisas que acontecem tanto no corpo quanto na alma. Bom, então no final dos 7 anos da tribulação, depois
da batalha do Armagedão, eles vão comparecer perante Deus, tá? E estas almas que foram decapitadas, que morreram, né, morreram por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, vão receber esse corpo glorificado por não terem adorado a besta, não ter aceitado o seu número, por não terem se curvado diante da sua imagem, né? E eles reinarão com Cristo, junto com todos os que foram arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Então, é muito importante que vocês entendam, a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Eles receberão o corpo glorificado para entrar no milênio e reinarem com Cristo. Isso é importante você saber. Em breve eu vou estar falando sobre o milênio. Mas no milênio, quem vai governar o mundo são aqueles que têm corpo glorificado. Ninguém mortal será utilizado nas posições de liderança. Os vereadores, né, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, os governadores, os prefeitos, todos que exercerem autoridade serão pessoas com corpos glorificados. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, Jesus estará governando e haverá um governo com justiça, onde não há corrupção. E para que isso não aconteça, a corrupção, somente pessoas incorruptíveis com corpos glorificados estarão nos postos de liderança, né? Amém. Vai ser extraordinário, queridos. Vai ser tremendo, né? Então, a primeira ressurreição fala disso, dos salvos que vão ressuscitar e receber um novo corpo, tá? E aqui, literalmente, está falando dos que morreram na grande tribulação, porque os que foram arrebatados já receberam lá antes dos 7 anos, tá? Bom, aí então vem a abertura do 6º selo. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, eclipse, como saco de crina. A lua toda como sangue, eclipse lunar. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Bom, queridos, quando abrir o 6º selo, vai haver sinais nos céus e na terra. Primeiro, um grande terremoto. No grego, a palavra aqui é megasismos. Então, a gente sabe pela sismologia, o estudo da sismologia, que é o estudo dos terremotos, do comportamento, né, da movimentação das placas tectônicas na Terra, que o número de terremotos está aumentando na Terra, absurdamente. Há um gráfico que mostra que depois do ano 2000, o número de terremotos aumentou absurdamente e, além disso, o número de terremotos de grande magnitude aumentaram também, tá? Então, há grandes terremotos que já causaram estrago na humanidade. Por exemplo, na cidade de Valdívia, no Chile, em 22 de maio de 1960, aconteceu o maior terremoto de maior magnitude, tá? 9,5 na escala Richter. Isso aconteceu no ano de 1960. 1.655 pessoas foram mortas e mais 3 mil feridas. Mas o que aconteceu em 26 de dezembro, na Indonésia, em 2004, foi o que teve o pior dano da história, né? A intensidade foi de 9,1 na escala Richter. O terremoto aconteceu no mar, queridos, a 250 metros a sudeste da ilha.
E aconteceu a 30 metros de profundidade, provocando aquela grande tsunami, né, onde morreu mais de 200 mil pessoas. E o interessante daquele terremoto é que os muçulmanos, as autoridades muçulmanas, proibiram os cristãos de celebrarem o Natal e disseram: vocês vão celebrar o Natal lá nas montanhas, aqui não. E os crentes todos foram para as montanhas celebrar o Natal. E quando veio o terremoto e a tsunami, eles ainda estavam lá em cima. E nenhum cristão morreu. Saiba disso, nenhum. Eu tenho um amigo que esteve 2 dias depois, junto com uma missão da ONU, ele é dentista, a pessoa que foi o seu cicerone, né, o seu guia, um muçulmano estava muito quebrantado. Ele disse assim: esta grande catástrofe aconteceu porque Alá nos puniu porque estávamos matando os cruzados. Que coisa, eles mesmos admitiram que o juízo veio sobre eles por matarem os cristãos e Deus preservou os seus. Maravilhoso, né, irmãos? Então, o mundo espera o chamado The Big One, aquele terremoto que vai ser o maior de todos. Alguns dizem que vai ser na Califórnia, que vai dividir, né? A cidade de Los Angeles vai ser separada do continente, né? Aquela fenda de acho que é São Fernando e Santo Andrés, eu não sei qual das duas, vai realmente fazer com que se divida. Parte do continente americano vai ficar separado, né, por causa desse grande terremoto. Mas a Bíblia diz que esse terremoto vai ser tão poderoso que não vai ser localizado, vai ser em todo o mundo, tá? E eu creio que esse terremoto vai ser de uma magnitude como jamais foi imaginada. Mas a Bíblia diz que juntamente com isso vai ter sinais nos céus. Fala, por exemplo, do sol se tornando negro. Isso é um eclipse solar. Fala da lua se tornando sangue. Isso é um eclipse lunar. Ultimamente nós vimos, né, nos anos 2014, 2015, 4 as chamadas tétrades, né? Eu até tenho uma mensagem falando sobre essas tétrades de luas de sangue. Vale muito a pena você ir assistir lá, porque é maravilhoso. Elas aconteceram exatamente nas festas de Israel, e isso prenuncia, né, alguma coisa que Deus está fazendo com a nação de Israel. Então vai haver sinais nos céus e na terra, amém, irmãos? E é muito importante que a gente saiba que isso também foi predito por Jesus lá em Mateus 24 e Lucas 21. O texto continua dizendo que haverá as estrelas caindo na terra. Aqui não são estrelas mesmo, gente. A palavra aqui traduzida por estrelas no grego é aster. Aster é a palavra que também origina a palavra asteroide, tá bom? Bom, haverá uma chuva de asteroides na Terra. E podem imaginar as consequências disso, irmãos? Um asteroide que entra na Terra e que cai, por exemplo, no mar, pode produzir uma tsunami. Se for um asteroide maior, ele pode produzir catástrofe. Se ele cair na Terra, ele vai produzir um choque, uma energia equivalente a milhares de bombas atômicas. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é uma coisa extraordinária que vai estar acontecendo neste tempo, né? O impacto será devastador. Além de tsunamis, vai haver morte na terra e no mar, né? Mas a Bíblia diz mais do que isso. O céu recolheu como um pergaminho. Bom, gente, um pergaminho era um livro daquele tempo, né? Ele era um rolo. O que Deus está dizendo aqui é que o céu, né? Vamos dizer assim, o firmamento vai se enrolar, né? Ele vai se recolher como pergaminho, e os montes e ilhas vão se mover dos seus lugares. Alguns estudiosos, cientistas e estudiosos da Bíblia, né? Porque existem cientistas que são criacionistas, que creem na palavra de Deus, eles dizem que uma explosão nuclear faz exatamente isso, gente. A atmosfera se enrola. A bomba produz um poder de sucção tão tremendo que causa um vácuo, tá? Um vácuo que produz a maior destruição. Você já deve ter visto em algum filme
né? Ou então algum documentário, uma bomba atômica que forma aquele cogumelo. Aquele cogumelo acontece por quê? Porque a energia ela é toda sugada para aquele lugar. Então, cria um vácuo em redor e os ventos de mais de 800 km por hora vão todos na direção daquele cogumelo que vai sugando o ar, e a energia que é produzida e liberada é alguma coisa extraordinária. E estas bombas que nós sabemos que hoje já existem, elas produzem, elas têm condições sim de mover ilhas, de realmente abalar todas as estruturas desse país. Você sabe, queridos, que há uma especulação científica de que se, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos soltassem ao mesmo tempo uma bomba de hidrogênio, a Rússia na Sibéria, né, e os Estados Unidos no Alasca, que são duas regiões próximas, né, se soltasse ao mesmo tempo, mudaria a Terra do seu eixo, de tão poderosa que é uma bomba de hidrogênio. Então, alguns cientistas lendo aqui dizem: pastor, isso aqui é uma descrição verdadeira de tudo que acontece quando uma bomba atômica é liberada. Então, queridos, mais uma vez, há 2000 anos atrás, a Bíblia citando algo, João estava lá vendo algo, ele não tinha a mínima noção do que ele estava vendo. Imagine você, gente, um homem de 2000 anos atrás enxergando tudo que está acontecendo no mundo. Ele não tinha como explicar essas coisas, ele não tinha vocabulário, até porque essas coisas nunca tinham sido criadas ainda. Então ele fala o que ele vê, e ele descreve, né, como a natureza, os céus, né, praticamente sendo recuados, né, e se enrolando como um pergaminho. Mas como o Espírito Santo é que está dando essa inspiração, os cientistas dizem que isso é uma descrição perfeita do que realmente vai acontecer com bombas atômicas sendo liberadas, né? Então, quando acontecer isso, João diz que toda montanha e ilha será mudada do seu lugar, e o mundo inteiro vai ser chacoalhado, tá? Isso aqui que eu falei, eu tirei para vocês do livro do Hal Lindsey, de um livro que ele chama assim, There's a New World Coming. Existe um novo mundo que está chegando, tá? Ele dá essa interpretação de acordo com algumas entrevistas que ele fez com cientistas cristãos. Bom, a Bíblia diz também que, como consequência de todas essas coisas, lembrem-se, serão sinais concomitantes nos céus e na terra. A Bíblia diz assim, que os homens se esconderão em cavernas e clamarão para serem livres da ira do Cordeiro. Lá em Apocalipse 6, de 15 a 17, a gente lê o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A primeira coisa que vale mencionar, queridos, é que a Bíblia está dizendo que os homens vão se esconder nas cavernas. Vocês já sabiam que já existem no mundo inteiro, e principalmente nos Estados Unidos, bunkers feitos debaixo da terra, irmãos, e até mesmo dentro de montanhas, que foram feitos para conter explosões atômicas e guerras nucleares. São bunkers que cabem aí 2.000, 3.000 pessoas, e já tem alimento estocado para que eles possam viver ali dentro por 7 anos. Você já pode imaginar isso, irmãos? A Bíblia estava prevendo, e isso acontece não só nos Estados Unidos, a gente sabe pelos filmes que a gente vê, mas isso no mundo inteiro tem, na Rússia tem, em países que têm medo de guerra. Todos esses países estão preparados em bunkers, nas montanhas, lugares escondidos,
para que no caso de uma explosão nuclear, de uma guerra nuclear, as pessoas mais inteligentes, vamos dizer, os cientistas, né, médicos, os militares, as autoridades políticas, como está dizendo aqui a Bíblia, né, os governantes, os grandes, os ricos, os poderosos. Eu acho que nesse tempo a pessoa vai ter que pagar uma fortuna para poder estar lá, se ela não tiver uma expertise, se ela não for um gênio, se não tiver uma profissão muito importante para um mundo de pós, né, nuclear, vamos dizer assim. Ou seja, esses bunkers já estão sendo feitos pela humanidade como que acreditando que vai ser possível, né, se livrar do curso da história que o Cordeiro de Deus está estabelecendo quando ele abre os seus selos. Então, a gente vê que João enxerga esses bunkers que foram construídos em montanhas, na profundidade da terra, né? E ele enxerga as pessoas indo para lá se esconder. Então, glória a Deus, mais uma vez, a gente vê a Bíblia se antecedendo, né, a tudo que está acontecendo. A Bíblia é um livro profético, é um livro de acuracidade histórica. Tudo que ela profetiza acontece. Muitas coisas já aconteceram, outras não aconteceram, mas acontecerão. Por isso, meus irmãos, você que crê na palavra de Deus, aperte os cintos, porque a palavra de Deus está nos mostrando que tudo que foi profetizado está acontecendo, está se concretizando, e em breve Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? Mas tem uma outra coisa que vale a pena a gente também conversar com vocês, é que eles vão começar a fazer uma oração, eles vão começar a clamar. Só que a oração deles é completamente errada, né? Eles começam a orar: alguém nos ajude, tá? A esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles começam a clamar, gente, porque eles vão para os bunkers, eles vão para os lugares para se esconder, e eles veem que ninguém pode se esconder da ira de Deus. E aqueles que não tiverem os lugares para se esconder também nesses lugares, vão começar a clamar. É incrível, gente. Eles estão compreendendo que o que está acontecendo é a ira de Deus sobre eles. E o incrível é que, ao invés de eles se arrependerem, ao invés de eles dizerem: Deus me perdoa, eles ficam orando para algum Deus, que sei lá qual, né? Para que os livre daquele que está sentado no trono. Bom, se Deus está sentado no trono, queridos, é Ele que comanda tudo isso aqui, tá me entendendo? Então, como é que alguém, diante de uma situação dessa, tendo uma última oportunidade, não ora a oração certa? Deus tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor, nós pecamos contra Ti. Não, eles oram com ira, com indignação, por favor, clamam, dizendo: alguém aí nos livre daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles já discerniram que o que está acontecendo nos céus, na terra, os terremotos, né, essas guerras nucleares, tudo isso tem a ver com o estabelecimento do juízo de Deus e da ira do Cordeiro. Então, meu querido, eu quero dizer algo para todos vocês. E a minha palavra aqui é especialmente para você que ainda não tem certeza de que entregou a sua vida para Jesus. A palavra que eu quero dizer para você é que a única coisa que pode livrar os pecadores da ira que virá é a justificação do Cordeiro. Eu vou explicar melhor. A Bíblia diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu vou explicar melhor. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, Efésios 2:8 e 9. É mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, a salvação, não de obras, para que ninguém se glorie, pois fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios está deixando claro que a salvação não é pelas obras, você não tem que merecer, ninguém pode merecer a salvação. A salvação se dá pela fé
em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio neste mundo, morreu naquela cruz para nos perdoar os pecados. E se você crê nesta obra maravilhosa de Jesus, você é salvo. A graça de Deus significa que você não merece, mas Ele te dá a salvação. E quando você recebe a salvação, vem junto com ela a justificação. Então, para ser livre da ira do Cordeiro que virá, porque hoje Jesus é o Salvador, mas no futuro Ele será o juiz. Quando os pecados da humanidade tiverem alcançado um nível inadmissível, Deus julgará a humanidade. Enquanto Ele não faz isso, a sua graça e a sua misericórdia permanecem. Então eu te suplico, meu querido, eu estou suplicando mesmo, em nome de Deus, eu estou te dizendo, renda a sua vida ao Senhor, entregue o teu coração para Deus, confesse os seus pecados. Talvez esta palavra vai estar rodando até depois que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Talvez pessoas tenham cassetes, ou até mesmo CDs, né? Porque naquele tempo a internet será proibida, mas esta mensagem é muito provável que vai continuar sendo ouvida, e se você estiver ouvindo até depois, quando a tribulação acontecer, entregue a sua vida para Jesus. Não faça a oração errada, não ore para que alguém te livre da ira do Cordeiro, porque é impossível alguém ser livre da ira do Cordeiro, a não ser que confesse a Jesus como seu Salvador. Somente assim os pecadores podem ser livres da ira do Cordeiro, quando confessam que o Cordeiro morreu para salvar toda a humanidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, você compartilha, por favor, essa mensagem, porque essa mensagem tem grande relevância. Ela é um alerta antes da igreja ser arrebatada, para que muitos sejam arrebatados, mas ela será um alerta para aqueles que estiverem na terra, que não forem arrebatados, para que eles se rendam ao Cordeiro e sejam salvos nessa hora. Bom, queridos, em terceiro lugar, a gente vê que existe um interlúdio, um hiato, um momento de espera entre o sexto e o sétimo selos. Ou seja, o sexto selo trouxe todo aquele caos, né? Sinais nos céus, na terra, as pessoas fugindo para as montanhas, guerra nuclear, terremoto extraordinário, chuva de meteoros, vai ser um caos. Mas entre o sexto e o sétimo selos tem um momento de silêncio, um momento de interlúdio. Está lá em Apocalipse 7, de 1 a 17. Eu não vou ler o texto todo. Mas neste momento a gente vê a conversão de 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. E aqui é importante dizer que não tem nada a ver com os 144 mil dos Testemunhos de Jeová, tá? Esses camaradas aqui são jovens, são virgens, se guardaram para Deus e eles se convertem, eles reconhecem que Yeshua é o Messias, é o Mashiach, e eles se convertem. Eles são 12 mil de cada uma das 12 tribos, e eles saem pregando pelo mundo, e eles certamente vão converter muitos judeus, tá? Então isso é uma prova que Deus não vai salvar só gentios, vai salvar também os judeus. Mas haverá uma conversão em massa. Uma grande multidão, os versos 9 a 17 falam de uma grande multidão de conversões, de gentios e judeus. E o texto no versículo 9 diz que é uma multidão incontável. Então são milhares, milhões, irmãos, na verdade. E o texto fala que o seu louvor, tá? Quando eles se convertem, eles começam a adorar a Deus, eles começam a louvar a Deus. E o texto fala que sobe até o céu, né? E eles cantam assim: salvação ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Versículo 10. Então,
Neste tempo em que todo esse caos estiver acontecendo, alguns vão ficar fazendo a oração errada e pedindo para que algum Deus os livre, né, da ira do Cordeiro e de Deus que está sentado no trono. Mas uma grande multidão, e glória a Deus, Satanás vai perder também esses. Ele vai perder, e uma grande multidão incontável, milhões e milhões, vão se converter e adorar ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, aleluia. O versículo 10 eu vou ler para vocês, diz assim, em Apocalipse 7:10, e clamavam em grande voz, não vai ser um corinho, glória a Deus, vai ser clamor em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, oh aleluia. Os versos 11 e 12, eu fico empolgado, irmãos, porque o nosso Deus é mais que vencedor, aleluia. Ele é um Deus de misericórdia, mesmo na tribulação, mesmo num tempo de ira, haverá tempo para misericórdia. E os versículos 11 e 12 dizem o seguinte: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, oh aleluia, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Que coisa linda, irmãos. Os salvos estarão cantando na terra, e no céu os anjos postados diante do trono estão cantando o mesmo cântico. O eco da terra chega no céu, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Oh glória a Deus, Deus é tremendo, vai ser um momento glorioso, tá? Mas estes que morrem, meus queridos, estes que chegam diante do trono, quem são eles? São os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Eu creio, meus irmãos, que o espírito de gratidão e de louvor que começa na terra, vai ser o que vai dar autoridade e coragem para eles enfrentarem o anticristo. Vocês se lembram, a história conta que na igreja primitiva, as pessoas tinham tanta convicção da ressurreição, que elas iam para o Coliseu, por exemplo, e para o Fórum Romano, e elas eram queimadas vivas, ou então elas eram enterradas e lançadas às feras. E ao invés de chorar, de desesperar, elas louvavam a Deus, elas cantavam a Deus, porque elas queriam morrer para a glória do Cordeiro, que elas tinham tanta convicção da ressurreição, porque algumas delas tiveram contato com pessoas que viram Jesus ressuscitado. Você já pensou alguém dá um testemunho para você dizendo, olha gente, eu vi Jesus ressuscitado, eu toquei no lado dele, eu vi o cravo na mão. Então, aquelas pessoas que tinham que dar a sua própria vida, os verdadeiros mártires, irmãos, eles começavam a louvar na terra, e quando chegavam no céu depois da morte, louvavam também. Então é o que vai acontecer aqui. As pessoas que forem perseguidas pelo diabo, elas que foram, sabe, o Espírito Santo falou com elas, e elas se salvaram, elas vão louvar a Deus. Quando elas olharem todas as coisas acontecendo, elas vão começar a adorar, e elas vão ser mortas, e quando elas chegarem diante do trono, o cântico de louvor que elas vão cantar vai estar sendo engrossado, né, pelas vozes dos anjos de Deus. Vai ser maravilhoso. Agora, qual é a missão dessas pessoas que comparecem perante o trono, estes que são mortos, né? A Bíblia diz que eles vão adorar e vão servir a Deus constantemente. Eu creio que pessoas que morrem como mártires para o Senhor, em toda a história, vão ter um privilégio especial. Eles vão estar perto do trono de Deus, e eles vão estar servindo a Deus. Quando tiverem nos tempos eternos, eles estarão constantemente na presença do trono, adorando, servindo. Vão ter de fato um ranking muito especial, né, perante todos. Isso está no versículo 15.
A sua recompensa, nos versos 16 e 17 do capítulo 7, diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, porque eles passaram por essas coisas na grande tribulação, né? Não, porque não tinham a marca da besta, então não podiam comprar, né? Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Queridos, que Deus maravilhoso! Toda obra que nós fazemos para o Senhor, toda obra não é em vão. Tudo aquilo que você faz, toda vez que você resiste à tentação e ao pecado, toda vez que você é perseguido por causa do Senhor, você será recompensado, meus queridos. E aqueles que realmente morreram por Jesus terão uma recompensa extraordinária. E aí, irmãos, vem a abertura do 7º selo. O capítulo 8, nos versos 1 a 2, diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre estes 30 minutos ou meia hora de silêncio no céu. Qual é o propósito? Queridos, eu creio que este é um tempo em que a humanidade vai fraquejar, tá? E quando alguém fraqueja ou se quebranta, o Deus misericordioso e paciente sempre estará esperando para o arrependimento. Por que eu estou dizendo isso sobre esses 30 minutos? Porque na Bíblia, o número 30, que é a duração desse silêncio, está sempre associado ao quebrantamento e o choro. Por exemplo, Israel, durante 30 dias, chorou a morte de Arão. Isso está lá em Números capítulo 20, versículo 29. E chorou também 30 dias pela morte de Moisés. Está lá em Deuteronômio 34, versículo 3. Então eu creio que esses 30 minutos é um tempo em que na terra as coisas vão ter uma pequena trégua, para que as pessoas que ainda não se arrependeram tenham a oportunidade de se arrepender. Esse é aquele último segundo, né, do ladrão da cruz que aceitou a Jesus. Essa é a última meia hora antes do último período de juízo que virá agora com a abertura das trombetas e das taças. Então, em seguida, vem a abertura das 7 trombetas, mas isto ficará para uma próxima mensagem, para um próximo estudo, e eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que você tenha sido impactado, eu espero que o teu coração esteja cheio de encorajamento e que a tua vida possa ser transformada. Queridos, eu quero pedir mais uma vez, não esqueça de compartilhar essa mensagem. Ela tem muita relevância. Nós estamos vivendo os momentos que antecedem a volta de Jesus. Ainda há tempo para o arrependimento. Então, por favor, compartilhem essa mensagem. Se você não se inscreveu no vídeo, se inscreva, faça os comentários para que eu possa, nas próximas mensagens, responder as perguntas de vocês. Amo muito vocês, muito obrigado por estarem me ajudando a pregar a palavra de Deus em todo mundo. Um beijo grande no coração de vocês.